colegas, tudo bem? Iniciando então aí o quarto vídeo do nosso canal e provavelmente o último vídeo também, porque o semestre está acabando, graças a Deus. E, bom, falando de marketing internacional, nós vamos nos utilizar como base o nosso livro que a gente sempre usou, que é o Comércio Exterior, Teoria e Gestão, que é o livro do Reinaldo Dias, do Valdemar Rodrigues, tá? E o Marketing Internacional, a leitura, está lá no capítulo 8, que começa na página 301 e termina na página 325. E para fazer esse vídeo, nós vamos então iniciar aqui falando conceitualmente sobre o marketing internacional e, por último, nós vamos falar sobre as estratégias de internacionalização das empresas, tá? Que é a parte mais importante do vídeo. E aí a gente vai citar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente se familiarizar sempre com o texto. Eu acho que isso é o importante, né? A gente conseguir se situar, tá? Bom, então começando e falando sobre o marketing, né? O que é o marketing? E no texto eu busquei a classificação do Kotler, que é bem importante, sobre o marketing, e eu vou ler para vocês, tá? O marketing é um processo social, repare bem, processo social, por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valores com outros, né? Então, o importante daqui, claro, é falar que o autor classifica o marketing como um processo social e não somente como um processo mercadológico, né? E o marketing internacional, então, nós podemos usar a mesma classificação do marketing, só que agora então como um desenvolvimento de canais para consumidores de outros países, né? Respeitando aí, claro, sempre as peculiaridades, as particularidades intrínsecas daquelas outras localidades onde vai acontecer esse contato do vendedor com o comprador, né? Então, o marketing internacional, ele trata-se de um suporte dado ao processo de internacionalização de uma empresa, garantindo essa correta adequação ao mercado-alvo, né, em função de certas variáveis aí que podem ocorrer, tá? E aí os autores eles dizem que é muito importante estar atento às características do mercado-alvo, né? Bom, e agora então partindo para a parte principal aí do texto, que é as estratégias de internacionalização. Para falar de estratégias de internacionalização, isso tem a ver com risco e investimento, tá? Quanto maior o investimento, maior é a chance de sucesso e ao mesmo tempo também maior o risco assumido pela empresa, tá? De novo, então, segundo Kotler, existem 3 alternativas estratégicas de ingresso de uma empresa no mercado internacional. E essas são classificadas em 3 níveis, onde cada um dos níveis, né, vai aumentando o grau de comprometimento, risco, controle e também potencial de lucro. Então, o primeiro grau é exportação, o segundo grau é o joint venture e o terceiro grau é o investimento direto. E aí agora aqui a gente vai explicar como funciona, né, cada um deles, tá? Bom, o primeiro grau, né, é a exportação direta ou indireta, que a gente já trabalhou aqui e é a forma aí mais simplificada, segundo os autores, de entrar no mercado internacional. E onde as variáveis, que eu já comentei aqui, assumem o seu menor nível, tá? Claro, o risco é menor, o serviço é menor e também a comunicação entre empresa e cliente também é mais precário, tá? E essas são empresas que exportam, por exemplo, sem oferecer serviços de pós-venda para o cliente, ou que também são empresas que não recebem o retorno de impressões de mercado dado sobre o seu produto que é vendido, né? E essa opção de exportação direta ou indireta é dada por empresas que estão aí testando os mercados internacionais, né? Geralmente. E para isso nós temos vários tipos de exemplos, né, de empresas que fazem exportações diretas e indiretas. A gente já trabalhou isso e conhece vários tipos de empresas, então, que se utilizam desse primeiro grau aí
de estratégia de internacionalização, tá? O segundo nível é o Joint Venture, ou associação estratégica entre empresas, tá? E para isso existem várias configurações, mas é basicamente quando duas empresas ou mais se unem para explorar o mercado de um outro país, tá? E claro, quando elas se unem, ocorre aí o compartilhamento das vantagens, né, entre esses parceiros que se unem. E aí, como exemplo para Joint Venture, eu trouxe aqui um exemplo de Joint Venture que aconteceu aqui com uma empresa brasileira, que foi a união da BRF. A BRF, para quem não conhece, é uma das maiores exportadoras de carne de frango, né, do mundo. Ela se uniu com uma empresa da Singapura, também aí de indústria alimentícia, tá? Para fazer o quê? Para expandir o seu mercado para a Ásia. Então, a BRF se uniu a uma empresa da Singapura, do mesmo ramo, para conseguir, então, expandir o seu mercado para a Ásia, e para isso ela se utilizou do Joint Venture, tá? Esse, então, é o segundo nível. O terceiro nível é o investimento direto, ou o IED, tá? E essa é a terceira opção, é a opção, claro, de maior risco, mas também é a opção de maior potencial de lucro, tá? E também é onde acontece a menor distância em relação ao cliente final. Esse investimento do IED, né, ele pode se dar através de uma instalação da empresa em um país, onde a sede fica em outro, mas ela se instala no país, então, geralmente buscando aí mão de obra, geralmente acontece para montagem dos seus produtos, né? Aí uma mão de obra mais em conta e tal. E claro, para investimento direto, nós temos vários e vários exemplos, inclusive que acontecem aqui no Brasil, como é o caso das grandes empresas automobilísticas do mundo, que tem aqui no Brasil aí indústrias de montagem, né, dos carros. A sede principal da empresa não fica aqui, mas ela tem uma planta fabril aqui no Brasil, onde acontece a montagem desses carros, né? E aí, claro, as peças também muitas vezes vêm de fora e tal. Justamente é este o investimento direto, né? Que é o terceiro nível de estratégia de internacionalização, tá? Bom, então o nosso vídeo era esse, era mostrar para vocês aí principalmente os exemplos, né? E também os 3 níveis de estratégias, tá? Claro, eu recomendo a leitura do capítulo e é isso. Se vocês quiserem comentar, discutir o assunto, estamos aí. E deem um joinha se vocês gostarem, deem um desjoinha se vocês não gostarem. E é isso, muito obrigado, gente.